Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e antes de começar esse vídeo aqui de The Sopranos, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, você gosta das minhas análises, né? Provavelmente você não voltaria se não gostasse. E segundo, você gosta do gênero gangster no cinema e nas séries de televisão, filmes que abordam a máfia? Provavelmente sim, senão você não estaria aqui acompanhando The Sopranos semanalmente. Se você respondeu sim para essas duas perguntas, eu acho que você pode se interessar por o primeiro grande evento derivado desse canal que eu estou planejando, que é um cineclube exclusivo para o gênero gangster. Uma vez por mês a gente vai se sentar juntos online numa sala de bate-papo e eu vou fazer uma análise super aprofundada de uma obra importante para esse gênero, no cinema ou na televisão. Vou fazer umas análises que vão ser, inclusive, melhores do que essas que eu faço para The Sopranos, porque eu vou ter tempo para aprofundar. Vou trazer referências, linguagem cinematográfica, escolhas do diretor, curiosidades de bastidores, enfim. E logo depois a gente vai ter um bate-papo completo sobre essa obra. Depois dessa minha análise, vocês vão poder abrir a câmera, poder abrir o áudio para conversar, para a gente criar essa comunidade e, de fato, né, exaurir tudo que tem a respeito dessa obra. É um evento assim que eu gostaria de ter participado, gostaria que existisse para eu mesmo poder participar e como até hoje eu não encontrei, eu resolvi criar. Se você se interessou por isso, como é que faz para participar? Nesse momento em que esses cineclubes ainda não começaram, nessa fase inicial, todo mundo que virar membro do canal vai ter acesso ao cineclube e, detalhe, acesso vitalício, para sempre. Eu espero que esse cineclube dure muito, muito tempo. Eu estou chamando ele de sit down, estou me apropriando do nome das grandes reuniões da máfia, a gente vai de fato sentar para conversar sobre os filmes. Quem virar membro nessa fase inicial, por apenas R$ 4,99, vai ter acesso para sempre a esse cineclube. Depois disso, depois desses primeiros encontros, eu vou fazer uma assinatura fora aqui do YouTube, que vai ser consideravelmente aí, eu acho, mais cara, porque é uma coisa que vai demandar muito trabalho, mas para quem se interessar por agora, é só virar membro do canal. E quem virar membro mesmo depois quando esse cineclube passar a ser mais caro, vocês vão seguir tendo acesso pelos mesmos R$ 4,99. É uma forma de agradecimento a quem se tornar membro e apoiar o canal aqui. Beleza? Já vou para análise, mas só quero dizer mais uma coisa. Quem aí já é membro, acessa lá a área de membros do canal aqui e vai na última postagem que eu fiz exclusiva para membros e comenta lá para eu poder criar um canal mais específico para poder divulgar os links e tal desse cineclube. E quem virar membro também vai ter um acesso eterno ao grupo exclusivo de The Sopranos no WhatsApp, que tá bem legal, a gente já tá com um número legal de membros. Existia uma forma mais simples de se ter acesso a esse grupo antes, que era fazendo um Pix simbólico ali, voluntário. Agora esse é um benefício exclusivo para membros do canal. Então é mais um motivo aí para você virar membro. Vai ter o acesso eterno ao Cineclube Sit Down, dedicado ao gênero gangster, e vai ter também acesso ao grupo de WhatsApps. Beleza? Sem mais delongas, bora para nossa análise de The Sopranos. Buenas, esse segundo episódio da quarta temporada se chama No Show. E tem alguns motivos para isso, tá? No Show é aquele... Já entrando aqui em revelações do que acontece no episódio para explicar o nome. No Show é aquele termo que as companhias aéreas, os aeroportos utilizam para dizer quando um passageiro não comparece no embarque. Isso pode ter um sentido literal aqui, porque a Meadow de fato não aparece, não embarca para sua viagem à Europa, aquela coisa que ela fala durante o episódio e que os seus pais acreditam que ela tenha feito. A gente sabe que ela não faz isso, porque depois ela aparece lá voltando para a Colômbia. Tem esse sentido. Tem o sentido de que a própria Meadow também não comparece nas várias entrevistas de estágios que ela tem durante as férias, que ela tá naquele limbo ali pós-morte do Jack Jr., tentando enfim, numa situação meio bem deprimente, a gente vai falar um pouco mais pra frente, se enganando e tal, empurrando com a barriga a própria vida. E também, obviamente, tem o termo o termo chega a ser utilizado no episódio, no show, para se referir aos trabalhadores no show, ou seja, na legenda aparece como trabalhadores fantasmas, que são pessoas que recebem por um cargo mas a função delas, entre aspas, é simplesmente não comparecer. Elas vão estar lá recebendo dinheiro, mas não vão aparecer. Obviamente é um esquema, né, de corrupção e tal, pode ter a ver com cargos políticos isso, e também pode ter a ver com cargos na iniciativa privada. No caso aqui é público-privado, porque a esplanada conta lá onde está sendo construída, conta com recursos públicos e tal, mas tem os trabalhadores
A família de Mel ali sempre dá um jeito de entrar no esquema e cada um tem uma distribuição ali de trabalhadores fantasmas. Então também tem esse detalhe. Eu acho que tem mais um outro ponto, tá, que se enquadra nesse no-show, de não, na tradução literal, de não mostrar, que é a cena logo do início do episódio, que a gente começa a ver uma montagem ali entre da agente do FBI, que tá fazendo a Danielle, né? Que tá cada vez mais próxima da Adriana. Ela tá se transformando ali em casa de agente do FBI pra amiga de mulher de mafioso, né? E a gente vê as duas conversando no telefone, tanto a Danielle quanto a Adriana, e elas estão de roupa íntima ali. E aí tem isso de tipo assim, não mostrar mais do que aquilo e tal. Elas estão né, mostrando quase que demais. Então tem essa brincadeirinha, eu acho que não é por acaso que essa cena tá logo no início do episódio, que tem esse nome. Eu vou fazer uma análise aqui hoje, em vez de fazer por núcleo, como eu tenho feito, eu vou fazer passando por tudo que acontece no episódio, tá? Porque tem coisas que são só umas pitadinhas, assim, de alguns assuntos, mas que vão ter uma importância mais pra frente, sem entrar em spoiler do que acontece daqui em diante, mas já deixando no ar. Como, por exemplo, logo na cena inicial, a gente vê uma briga da Carmela com a Meadow, em que ela fala que a Meadow tá só dormindo, conversando com as amigas no telefone, fofocando e não fazendo nada da vida dela. Fala dessa questão dela ter perdido entrevistas importantes e tal. As notas dela caíram antes, e tudo a Meadow usa como desculpa a questão da morte do Jack. Mas ela fala que as notas dela já vêm caindo desde antes do Jack morrer, deles terminarem e tal. E nessa conversa tem uma coisa muito sutil já, assim, mas que já sugere algo que vai ganhar uma importância. Que o Fury chega para buscar o Tony em casa e a Carmela, quando sabe que o Fury tá ali, ela simplesmente corre pro banheiro e começa a se arrumar para ficar bonita para ele, alguma coisa assim. Eu confesso para vocês que eu fui traído pela minha memória. Eu achava que esse deslumbre aí, Carmela com Fury, vamos dizer assim, acontecia bem antes, tá? Eu achava que logo que ele entrava na série. E não, a gente já tá na 4ª temporada e só agora que isso tá ameaçando começar. Então, é uma coisa que é meio do nada nesse episódio. Eu até pergunto pra vocês, foi do nada? Eu não lembro agora das temporadas anteriores a ver algum indício de que a Carmela poderia se interessar pelo Fury. Me parece ser uma coisa que foi... que a série colocou meio de sopetão, assim. Mas, de qualquer forma, vai haver uma construção aí. Logo depois dessa cena, em que se fala da mulher em que a série nos mostra a mulher do Tony e tal, né? Talvez tomando uma atitude que pode ser meio perigosa, um outro personagem e um grupo de personagens tomam uma atitude com relação à mulher de alguém muito importante que também é bastante perigosa e que vai ser perigosa. Eles estão numa reunião e o Ralph Cifaretto faz aquela piada infame sobre o peso da Ginny Sack, né, a mulher do Johnny Sack, que é o underboss lá de Nova York, é o segundo cara mais importante de toda aquela organização criminosa. E ele faz uma piada bem gordofóbica ali com ela e todo mundo cai na risada. E é uma coisa muito perigosa, porque tem muita gente naquela reunião e isso pode vir a vazar. Como mais pra frente vai ficar claro que vai vazar. Então eu acho interessante até isso em termos de montagem, né? Que tem essa questão com a Carmela, logo depois vem essa piada com a Ginny Sack. Nessa reunião, a gente acompanha algumas coisas. Por exemplo, o sobrinho do Paulie, vamos lembrar que ele tá preso, né? A gente viu isso no primeiro episódio da temporada. E o sobrinho do Paulie tá reclamando em nome dele que ele precisa de mais empregos para ele de carpintaria na construção, lá nas obras da Esplanada. Quem tá comandando isso, obviamente, quem tá no topo é o Tony, mas quem tá mais ou menos esquematizando isso é o Ralph, que é um dos mais novos capitães. Ele quer dar só 2 empregos pro Paulie, eles argumentam e tal, o Paulie acaba ficando com 5. E aí é que eles têm essa discussão toda explicando como funciona, que eu acho bem interessante. Assim, a gente pode até ficar meio boiando, né, do que é exatamente cada coisa, mas dá mais ou menos para entender como o esquema funciona. Eles vão distribuir os empregos entre as pessoas que estão de fato trabalhando lá nesse negócio. Tem uma cota, digamos assim, de empregos que vão ser distribuídos ali para os mafiosos. E aí vão ter alguns empregos que vão ser esses no-show, ou seja, fantasmas, que as pessoas sequer precisam aparecer, e um ali que é os ausentes. Por isso que a gente vai ver
de fato, esses caras sempre nas obras ali e tal. Às vezes eles vão ter que bater o ponto ali no lugar, mesmo que eles não façam nada. Né? E aí a gente tem uma notícia bem importante que né, para essa organização e para um personagem especificamente, que é a promoção ainda que momentânea do Christopher. O Christopher na temporada anterior ele entrou de fato para a família, né? Ele fez o voto de silêncio dele e tal, se tornou um membro efetivamente, e agora ele vai ser um acting capo. Tipo, tem os capitães, né? O Paul é um desses capitães, mas como tá preso, alguém vai ser alçado ao cargo dele enquanto ele está fora. E esse alguém vai ser o Christopher. Isso entra tanto numa tentativa tanto numa questão meio mais ou menos hierárquica, que é o fato do Christopher trabalhar para o Paul, mas obviamente é uma influência do Tony, querendo fazer o nome do Christopher, tipo, já começar a alçar ele a um cargo importante, como ele disse no episódio anterior, dos planos que ele tem pro sobrinho, de daqui a pouco é o sobrinho, que é alguém da família, que vai assumir tudo em algum momento o Tony se aposentar. Isso não é dito nesse episódio, mas sutilmente a gente percebe isso, principalmente na reação do Silvio. O Silvio é um cara que se dá muito bem com o Tony, ele é o underboss ali né, acho que nessa altura do campeonato ele já é o underboss do Tony, na família de Nova Jersey, ele é o segundo cara mais importante. Aparentemente ele gosta bastante do Christopher, mas ele fica incomodado. Tanto que o Christopher faz uma piada pra ele depois, falando que vai ter que deixar crescer wings no cabelo, as asas, igual as do Paul, e ele não dá risada e tal, fica em silêncio. E mais pra frente isso vai vir mais à tona. Porque o Silvio acha que talvez o Patsy era alguém que merecia mais e tal, mas não é bem isso. É mais que talvez o Christopher, o Silvio sinta que a única pessoa que talvez possa ameaçar a liderança dele é o Christopher, né? Tipo, ele tá muito acima ainda, ele é o segundo cara, mas, porra, será que em algum momento o Tony não vai querer deixar tudo isso pro sobrinho? Então eu acho que tem um pouco dessa desconfiança. Tem uma cena que logo depois, que é uma conversa entre a Adriana e a agente do FBI ali, que ela não sabe o que é, em que a gente vê claramente que a agente, ela tá... Faltou o nome dela agora, Morris, acho que é, né? Ela tá querendo começar a introduzir uma conversa para que a Adriana se abra sobre o trabalho do seu noivo, né? Sobre o fato dele ser um mafioso. Só que... E aí a Adriana de fato se abre para ela. E dá a entender que ela vai falar algo sobre isso. Ela diz, posso te contar uma coisa? E ela fica na expectativa, até a gente fica, e na verdade não. Ela vai falar só que ela acha que ela não pode ter filhos e tal. Uma coisa que ela nunca falou pra ninguém e tal, nem pro próprio Christopher, porque ela fez um aborto anos atrás e teve complicações. E aí isso revela algumas coisas. Primeiro, que eu acho que isso pra ela tem... Aliás, acho não, tenho certeza. Isso pra ela é uma coisa muito mais importante do que o fato do marido ser um mafioso. Isso pra ela é uma coisa quase que trivial, o fato dele ser do crime. Mas o fato, dela não poder ter um bebê e tal, não vai poder dar um filho pra ele, talvez, isso é uma coisa muito mais íntima pra ela. E eu acho que naquele momento até a própria agente do FBI fica meio comovida, assim, tipo, eu tô aqui querendo extrair uma informação e ela de fato confiou em mim pra me falar uma coisa muito íntima. E mais ainda, né, talvez ela pense, se ela se abriu quanto a isso, eu devo estar no caminho certo. Logo depois o Christopher chega lá com o Paul Germani, que é o sobrinho do Paul, o Walnuts, né? E ele começa já a implicar de novo com a Danielle e tal, diz que tem uma coisa de errado com ela sai fora, e aí o Christopher dá um presente dá um presente pra Adriana. Ele dá uma pulseira cravejada de diamantes ali da Harry Winston, né? Que é uma joalheria famosa. Notem, é a mesma marca, é uma joia do mesmo lugar onde Tony comprou uma joia pra Carmela na temporada passada. E por que isso é importante? Porque logo depois o Christopher dá a notícia pra ela de que ele foi promovido, parará, não sei o quê, e ele diz, digamos apenas que a Carmela não vai ser a primeira dama pra sempre. Ele acha que ele vai virar o Tony, e ele acha que vai ser muito em breve, né? Um outro ponto do episódio que é muito corriqueiro e tal, vai aparecer algumas vezes, a gente vê que de fato a Janice e o Ralph Cifaretto estão tendo um relacionamento. O Tony tenta se esconder, o Ralph tenta se esconder quando o Tony chega, mas o Tony percebe e ele fica meio que enojado olhando pra irmã dele ali, né?
E logo depois uma cena do Paulie na cadeia, o sobrinho dele vai visitar e o Paulie tem duas preocupações. Aliás, ele tem uma preocupação por enquanto. Ele pergunta, alguém foi ver a minha mãe? Tipo, alguém foi visitar minha mãe nesse meio tempo que eu tô aqui? E o sobrinho diz que não. E ele fica muito enraivecido com isso, porque ele tá se sentindo totalmente deixado de lado pelo Tony já e pela família desde a temporada anterior. É interessante que nessa conversa o sobrinho começa a largar coisas assim da reunião que ele participou e tal, fala sobre o bom negócio que o Tony fez com um imóvel na região lá da Esplanada, que é aquele imóvel que ele tirou das mãos do Júnior no episódio anterior para dar uma ajuda pro tio, lembra que a gente falou sobre isso? E aí ele conta uma coisa que ele, pra pessoa errada, ele conta da piada do Ralph com a Ginny Sack. E o Paulie fica puto da cara. E aí essa é a segunda coisa aí que ele vai se interessar nessa conversa. Todo mundo riu, ninguém, então tá, beleza. E guarda isso. Isso, uma informação guardada, né, ela vai ser levada adiante em algum momento. A gente vê alguns esquemas. Esse episódio é muito interessante para entender um pouco os esquemas. Lá nas obras lá da Esplanada, o Christopher vai conversar com os caras lá que estão lá fingindo que estão trabalhando, e ele vê cabos de fibra ótica de internet. E aí ele e o Patsy têm a ideia de roubar aquilo ali. E eles vão roubar depois, e isso vai causar um problemão pro Tony lá com o Jack Massaroni, que é o cara da construtora, né? E, porra, você não pode ficar me roubando assim, né? A coisa tem que ser meio esquematizada e tal. E isso vai gerar uma briga do Christopher com o Patsy depois e tal. Eu vou até passar pra frente dessa parte do episódio, tá? E volto com os detalhes depois, porque o que acontece? O Tony fica puto e vai cobrar o Christopher. E aí o Tony, ele diz palavras pro Christopher que ficam na cabeça dele, tipo assim, pense, use a sua cabeça, sabe? Ele fala coisas assim pra guiar o seu pupilo ali. E o Christopher depois ele vai repetir várias dessas palavras conversando com a Adriana. Tanto quando ele for reclamar dela, da amiga dela pra ela, ele vai dizer que ela é uma lésbica, que quer se aproximar dela. Depois ele vai dizer que ela que deu em cima dele quando ele vai tentar fazer um homenagem meio forçado com as três ali. Ele vai dizer que na verdade quem iniciou as coisas foram ela, e ele toda hora ele vai repetir, pense, use a cabeça. Exatamente as coisas que o Tony disse pra ele. Assim como ele comprou a joia lá no mesmo lugar que o Tony comprou pra Carmela, ele vai começar a dizer as mesmas coisas que o Tony disse pra ele, vai dizer pra Adriana. Ele vai ter a gente vê também nesse episódio que ele tá se afundando mais no uso de drogas ali, né, de heroína. Ele tá se perdendo claramente naquilo ali. E nessa vez ele aparece usando por conta da raiva que ele fica do enquadro que ele tomou do Tony. E mais pra frente ali ele vai brigar com o Patsy e tal, e eles vão bater boca por conta disso ali no meio da construção. Beleza. Voltando aos acontecimentos do episódio. A doutora, na terapia, a Meadow vai ser o foco do Tony ali. Essa questão tá querendo ir pra Europa, que é uma coisa que ela já revelou em algum momento. Ele fala uma coisa que vai ser bem importante pro fim do episódio, que é o fato da Meadow concentrar sua raiva na mãe e não nele. E a Mel vai sugerir que é tipo, você é o pai, né? Você tem a forma para todos os futuros amantes dela. Você é a pessoa perfeita para ela. E não é. Eles realmente têm uma relação amorosa, mas não é bem isso, né? Eu vou comentar, vou entrar nesse detalhe quando chegar no fim da análise aqui. Aí a Meadow fala sobre, né, essa questão da Europa e tal. E ela vai sugerir que a Meadow vai sugerir que a Meadow faça a terapia. E isso vai parecer uma ótima ideia, mas vai se revelar uma péssima ideia. O que mais? O Tony e a Carmela conversam sobre essa possibilidade e de fato eles resolvem, beleza, vamos mandar ela pra terapia pra ver se resolve. Principalmente a Carmela acha uma boa ideia, uma outra pessoa adulta guiando as decisões da filha. Só que na terapia, essa terapeuta, que é uma pessoa que foi indicada pela Melfi e tal,
ela se torna, na minha opinião, mais de uma vez que eu já assisti essa cena, ela se torna uma profissional bem equivocada, assim, bem até quase que antiética. E pelo que eu andei lendo, né, existe um psiquiatra que alguns profissionais da área de saúde mental que escrevem sobre os Sopranos e alguns já manifestaram isso, de que tipo assim, essa mulher foi mal ali naquela terapia. Por quê? Primeiro que ela começa a fazer perguntas assim, tipo, meio, né, sobre se ela já foi abusada pelos pais e tal, que tudo bem, ok, faz parte. Só que depois ela tenta influenciar direto, é a primeira sessão dela com aquela garota. E ela tenta de fato influenciar a decisão dela. Teus pais querem te cobrar para a faculdade? Por quê? Tu já tem 18 anos, tu sabe da tua vida, se tu quer parar, tu para. E mais do que isso, ela se oferece. Eu tenho contatos na Universidade de Barcelona, eu posso escrever uma carta de recomendação para ti. Eu acho que ela saiu totalmente do escopo, né, profissional ali. Foi uma coisa bem absurda. Enfim, mais atrapalhou do que ajudou. O que mais? Tá. O Christopher tá se sentindo meio Napoleão. É a frase que o Silvio usa na conversa com o Tony. E que eu acho, no meio desse episódio, lá do meio pro fim desse episódio, e que eu acho que e que é reveladora do quanto o Silvio tá incomodado. E ainda fala que o Pat está se sentindo deixado para trás e tal. E isso vai ser uma coisa bem importante pro que acontece na cena, quase na cena seguinte. O Patsy chega lá no Badabing para conversar com o Silvio. E o Silvio manda ele roubar o ladrilho da construtora. O Patsy diz, o Tony disse que não é para roubar mais nada e tal. Ele diz, não. Vai por mim que eu me acerto com o Tony, tá tudo certo. E monta um esquema para roubar a cerâmica lá, o ladrilho da construção. O Tony fica sabendo disso durante um jogo de golfe com o Art, que é uma carroceria inteira de ladrilho que foi roubada. E ele não aparece, mas ele cobra o Christopher. Que aí sim, eu até me enganei quando eu falei mais cedo, aí sim o Christopher vai pra cima do Patsy. Porque ele já tá puto que ele tomou a mijada por conta do roubo da fibra ótica, num negócio que eles dois meio que bolaram juntos. E agora, teve esse roubo de ladrilho que ele nem ficou sabendo. Tipo, ele é o acting capo ali e os caras, tipo, passaram por cima dele. E aí, na briga, o Patsy joga na cara dele. Não, quem fala com o Silvio, foi ele que autorizou. Beleza. Logo depois, a gente vê uma cena que é bem... Acho que talvez a cena mais forte do episódio, tá? Tony, Carmela e Meadow discutindo e depois Tony entra na discussão. Ela começa a falar dessa coisa de ir pra Europa e tal, e o Tony fala, sua mãe não quer. E eu acho que a Carmela deve ter ficado braba com isso, porque ele, era pra ser uma coisa que tipo, os pais não queriam, e ele botou tudo no rabo da mãe, né? Mas beleza. E logo depois a Meadow fala, veja só o senhor mafioso, e o Tony parte pra cima dela num misto de raiva e pena pelo que ela tá sentindo por conta do Jack e por conta dessa acusação. E eles têm uma conversa que é muito ambígua, em que o Tony, ao mesmo tempo, ele começa a dizer que ele sente pela morte do Jack, que ele sente pelo que ela tá passando, e ele insinua que ela pode achar que ele tem algo a ver com isso. Tudo isso na mesma conversa. Tudo isso nesse mesmo papo. E a Carmela fica em silêncio ouvindo isso. E a Meadow começa a chorar e tal. Fala de novo do Jack e tal. E é uma cena muito forte, porque tem um misto de sentimentos, assim, né? E a própria filha do Tony, ela começa... Ela acaba revelando ali, eu acho, que toda a mágoa que ela tem, que já não é mais por conta só do Jack. Tanto que ela usa o Jack como desculpa várias vezes nesse episódio. O que ela tem ali, ela diz literalmente, eu não aguento mais dizer para as pessoas que você trabalha com reciclagem de lixo. Ali é a dor dela de ter de lidar com um pai mafioso. É isso que ela tá. Essa é a angústia que tá pegando com relação a ela. E é sobre isso que essa conversa acaba sendo. E é por isso que a Carmela fica em silêncio, eu acho. Porque talvez ela se lembre lá da conversa que ela teve com o terapeuta que colocou ela no chão, que fez ela desabar, de dizer que ela que tinha responsabilidade sobre os filhos, que ela deveria pegar os filhos e vazar, ou o que restasse dos filhos.
e deixar o marido mafioso pra trás. Talvez seja um pouco de tudo isso que tá passando pela cabeça dela. E eu acho isso por conta do diálogo que vai ter no fim do episódio, sobre o qual eu já vou falar. Logo depois dessa cena, dessa discussão, a gente tem uma coisa que é muito importante, talvez não tanto pro episódio, mas que vai ser crucial pro desenrolar de Sopranos e pro que vai acontecer com alguns dos personagens, que é a Danielle, a agente do FBI acaba se afastando da Adriana porque por culpa do Christopher e da Adriana, porque a Adriana tomou as dores do Christopher ali, acreditou nele que era ela que estava dando em cima dele e não impede ela né, barra ela da relação com ela. Isso seria, 4 meses de trabalho desperdiçados, como a agente da FBI diz, e o FBI decide, beleza, sem mais agente infiltrado, vamos trazer ela para depor. A Danielle se revela, ela descobre, a Adriana descobre que ela é uma agente do FBI, e eles colocam ela numa sinuca de bico ali, assim, ó, a gente só quer informações, tu vai ser nossa informante a partir de agora, e se tu te negar, a gente vai te prender por causa da cocaína que tem no teu bar, e mais do que isso, tu vai ter que explicar pro Tony e pro Christopher como é que tu tava andando com uma agente do FBI pendurada pra cima e pra baixo nos últimos meses. É uma parada que talvez aí, se a Adriana tomasse outra decisão e tal, poderia ainda ser que o Tony perdoasse, entendesse que ela foi manipulada, mas ela não é como ela enxerga nesse momento. Ela enxerga da maneira que o FBI pinta pra ela. Ela tá sem saída. E isso mostra o quão filho da puta o FBI é também. A Adriana, ela é só a esposa do cara, ela é só a noiva do cara, ela não é uma criminosa. Mas eles não vão ter piedade de, né, sugar ela o máximo que for. E aí tem uma cena que, né, ela, durante essa crise de ansiedade que ela tem, é uma cena muito nojenta, que ela vomita em cima da mesa e em cima dos agentes todos, e a pulseira dela que ela ganhou ali de brilhantes fica toda vomitada e tal, e a cena termina com um dos momentos finais da cena ali é a agente ali do FBI, a câmera focando nessa pulseira toda vomitada, assim, né? Um pouco do sentido assim, cara, tem vários significados. Que o Christopher provavelmente não pagou nada por aqui, não pagou que aquilo, o preço que aquilo custava. Tem também o significado que tipo assim, embora aqueles personagens ali não saibam disso, o intuito dele de que a Adriana, vire a primeira dama um dia, talvez não vai acontecer. Enfim, eu acho que é uma montagem muito específica ali que mostra esse enfoque na pulseira, que eu acho que é bem legal. Lá nas cenas finais, antes dessa cena final, a penúltima cena, pode-se dizer assim, o Silvio chega na casa do Tony para eles conversarem e tal. A gente vê uma cena da Carmela, ela só aparece, eles não sabem onde está a Meadow, eles acham que ela foi pra Europa, né? E na verdade não, a gente vê que ela tá em Colômbia se inscrevendo para uma aula de moralidade, que é uma coisa extremamente simbólica nesse momento. A Carmela só aparece, quem tá aí e tal, e vê, és tu, Silvio, tudo bem e tal. E ela tá com uma cara totalmente desmanchada, assim, né? De quem talvez tava chorando pela função da filha e tal. E ela sai de cena. E o Tony e o Silvio ficam conversando. E o Silvio se mostra um verdadeiro mestre. Ele mostra uma qualidade que ele não tinha demonstrado muito ainda. Ele se mostra um mestre nesse jogo de um cara poderoso ali que sabe que fez uma coisa que desagradou o chefe, mas ao mesmo tempo que não vai bater de frente. Ele se mostra muito habilidoso, porque o Tony começa a cobrar ele e ele fala, eu não sabia que tu tinha tido essa conversa com o Massarone e tal, achei que não tinha problema. Não, aí ele, mas, né, como assim e tal? Aí ele, não, foi mal entendido. Deixemos assim, foi mal entendido. Ele consegue de um jeito que ele livra ele e livra o Patsy do que ele mesmo bolou. É genial. E o Tony meio que entende, porque também não é vantajoso pro Tony brigar com o Silvio. E aí, só que obviamente o Tony cobra o dele. Então tá, vocês roubaram? Quero minha parte. E o Silvio já tá preparado, já dá 2.000 na mão dele e diz, o resto tá vindo. E fica tudo por isso mesmo. E aí sim, tá, vamos pra cena final, logo depois dessa cena da Meadow que eu comentei, ela na faculdade. Eles tá Tony e Carmela conversando no banheiro e eles estão muito distantes um do outro, ela na banheira, ele na pia, né? E aí o que acontece? Eles começam a falar sobre os sentimentos da Meadow e tal, e a Carmela fala assim, a questão não é contigo, é a mim que ela culpa. E aí o Tony fica tipo, por quê? E o episódio termina.
E aí, os créditos começam logo depois disso, e a música que toca é a música Kid A, lá do Radiohead. Essa é a música que toca, né? E Kid A, pra quem não sabe, se refere ao primogênito, né? Tipo, o primeiro filho a nascer. No caso aqui, é a Meadow. Óbvio que essa é uma escolha de trilha sonora proposital, como todas as escolhas em The Sopranos. Eu acho que ele usa até essa música pra... e fica esse silêncio porque a Carmela ela se vê incapaz de dizer pro Tony que, na verdade, quem falhou com os filhos foi ela, né? Por quê? Por continuar casada com o Tony, por não ter saído, por não ter levado os filhos, por não ter salvo eles desse ambiente com o qual a filha hoje está se sentindo tão em conflito, né? Do pai ser um mafioso. Ela não consegue dizer isso pra ela mesma, a gente sabe disso de sempre. Mesmo depois daquela sessão de terapia em que ela desmoronou, ela não foi capaz de verbalizar mais isso. E é algo que vai permanecer ali como algo não dito, mas que ela percebe que a Meadow, já mais velha, se dá conta e põe a culpa nela, talvez, por não ter saído desse casamento, por não ter evitado e tudo isso, que todo esse sentimento de culpa e tal. E talvez é por isso que ela, lá na terapia, o Tony dizia pra Melfi a razão por trás do porquê que a Meadow despejava toda a sua raiva na Carmela e não nele. Então eu acho que é uma maneira brilhante de encerrar mais um episódio. Era isso que eu tinha pra dizer. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal, considerem virarem membros do canal. Até o próximo vídeo e tchau! Things ain't been the same since the blues walked into town, but you're one in a million.